Hoje eu vou contar para você 4 erros muito comuns que as pessoas cometem ou têm dúvidas relacionados ao imposto de renda. A primeira dúvida é com relação à isenção e investimento. Tem algumas pessoas que elas são isentas do imposto de renda, de acordo com a renda que elas possuem, e elas se perguntam assim, como é que ficam os impostos nos investimentos? Se eu sou isento, eu não deveria pagar imposto nos investimentos. Mas, na verdade, existe uma diferença entre o imposto proveniente da renda, dos salários, daquilo que você ganha, e o imposto proveniente dos investimentos. O imposto proveniente dos investimentos é aquilo que a gente chama de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Então, isso significa que eles têm uma regra própria de tributação independente dos outros fatores relacionados à sua remuneração. Então, não significa de forma nenhuma que se você, devido a uma renda ainda que você está começando no mercado agora e tem isenção, não significa que você será isento quando você fizer investimentos, beleza? Uma segunda dúvida muito comum é com relação à isenção por faixa de renda, mais obrigatoriedade por outro fator. Algumas pessoas falam assim, eu sou isento, então eu não preciso declarar e tal. Não, na verdade, existem diversos fatores que vão criar a obrigatoriedade ou não de você fazer a sua declaração. Por exemplo, relacionado à renda, as pessoas que recebem rendimentos tributáveis, como salário, aluguel, cuja soma anual tenha sido maior do que R$ 28.559, elas são obrigadas. Agora, também tem outro tipo de obrigação, por exemplo, pessoas que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, por exemplo, indenização trabalhista, doações, etc., em valor superior a 40 mil, também são obrigadas. Então, às vezes, você não é obrigado pela renda, mas é obrigado por essa outra condição. Uma outra condição são as pessoas que obtiverem em qualquer mês ganhos na venda de bens ou direitos sujeitos à incidência de imposto de renda, como no caso de imóveis vendidos com lucro, por exemplo. Então vamos supor que você seja isento pela renda, mas recebeu um imóvel de herança, vendeu, teve um lucro, etc. Pessoas que realizaram operações em bolsa de valores, de mercadorias e futuros e operações assemelhadas de investimentos também são obrigadas a fazer a declaração do imposto de renda. Outra obrigatoriedade refere-se às pessoas que tiveram em 2019 uma receita bruta em valor superior a R$ 142.798 em atividade rural. Outra obrigatoriedade também tem a ver com as pessoas que em 31 de dezembro de 2019 tinham a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra, de valor total superior a 300 mil. Então observe que não é só a questão da renda que te torna obrigatório a declaração do imposto de renda. Então existem outros fatores. Então muitas vezes você não se enquadra em um fator, mas você está obrigado por um outro fator. Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam, eu fiz tal coisa, eu tenho que declarar? De repente aquilo que você está perguntando não tem, mas você pode ter uma outra obrigatoriedade e aí você teria que fazer. Por isso que tem que olhar caso a caso, entendeu? Uma outra situação são daquelas pessoas que passaram a condição de residentes no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontravam-se até o final, no dia 31 de dezembro de 2019. Então, basicamente, esse é um erro comum de fazer essa confusão entre a renda que eu tenho do meu salário e outras obrigatoriedades. Então, tem que olhar se alguma dessas outras obrigatoriedades vai te colocar como alguém que se torna obrigatório a fazer a declaração, beleza? Um terceiro erro comum diz respeito ao imposto de renda em ações. Nesse caso, tem vários errinhos que podem acontecer. O primeiro é aquele que o investidor não faz a apuração do pagamento mensal e o pagamento do DARF. Porque quando ele não faz isso e deixa para fazer na declaração, ele pode pagar multa por não ter pagado no mês que ele fez a operação. Uma outra coisa que pode acontecer é não compensar prejuízos de períodos anteriores. Se você fez operações em bolsa, fez vendas dessas ações, por exemplo, no mês atual, e você ao final do período teve prejuízo, esse prejuízo pode ser compensado com o período seguinte. Então, às vezes, uma pessoa que não faz a compensação, o que acontece? Ela teve um prejuízo, sei lá, vou dar um exemplo hipotético, tá? De 5 mil nesse mês e no mês seguinte teve um lucro de 4 mil. Então ela não precisa recolher imposto sobre o 4 mil do mês seguinte, porque ela ainda está com prejuízo de 5 mil. Então ela vai abater, ela ainda tem 5 menos 4, ainda tem R$1.000 aí para abater. Então não abater é um problema, porque além de fazer errado, você vai ter que pagar por um imposto que você não deveria pagar. Uma outra coisa que os investidores em ações cometem em algumas situações é não usufruir do benefício de venda de até R$20 mil por mês.
Às vezes o investidor precisa se desfazer da posição e ele pode, por exemplo, eu preciso me desfazer de, sei lá, de 15 mil. Então ele segura a mão e faz lá a venda só nesse montante para não ter nenhum tipo de tributação mesmo que ele tenha ganhos. Agora, por outro lado, se ele precisar de repente de, eu preciso fazer um resgate maior de 35 mil ou de 39 mil, por exemplo, ele pode chegar a fazer no último dia de um mês e depois no primeiro dia do mês seguinte, de maneira que ele fique enquadrado em 20 cada mês e assim não paga imposto também. Então usar esse benefício às vezes vai ser muito útil para te economizar em tributos. Uma outra coisa que também existe de erro com relação a ações é alguns investidores que na hora de fazer os impostos consideram os ETFs e os fundos imobiliários como se fosse a mesma coisa que ações, com a mesma regra de tributação. Os ETFs não são ações, eles são fundos, então eles não têm a isenção de 20 mil que eu acabei de falar. E os fundos imobiliários, como o nome diz, são fundos e, além disso, tem uma alíquota diferente. No mercado à vista de ações, a alíquota é de 15%, nos fundos imobiliários, a alíquota é de 20% sobre o ganho de capital. Então, tem que ficar atento a essas diferenças aí em ações, porque tem tanto oportunidade de você pagar menos, quanto erros que você pode evitar para poder não ter nenhum tipo de problema com a receita. E o quarto erro que eu quero destacar é o erro relacionado ao plano de previdência PGBL. Existe o benefício do PGBL que quando você vai fazendo os seus aportes ao longo do ano, você pode abater essas suas contribuições da sua renda anual, da sua base de cálculo para cálculo do imposto. Então, algumas pessoas têm um erro aí, cometem um erro, que às vezes elas contratam um plano de previdência PGBL por uma má orientação, alguma coisa assim, só que elas optam pela declaração simplificada. E aí, nesse caso, não dá para usar o benefício, porque o benefício do PGBL ele só vai ser possível se for feito na declaração completa do imposto de renda. Então, aí ele consegue abater, senão não faz sentido. E um outro erro também são as contribuições em PGBL acima dos 12% da renda bruta anual. Então, por exemplo, se eu tenho uma renda bruta anual de 100 mil reais, eu só vou ter a possibilidade de abater da base de cálculo no PGBL até 12 mil, que é 12% de 100 mil. Então, não adianta eu depositar no PGBL 20 mil, por exemplo, que eu só vou poder abater 12. Então, se for este o caso e você estiver fazendo um plano previdenciário e tal, você se mantenha no limite de 2% da renda, 12% da renda bruta anual e complemente com outra previdência que pode ser inclusive um VGBL, porque acima de 12 você não tem mais esse benefício. Outro ponto que você pode observar também é o seguinte, chega no final do ano, e essa é uma dúvida comum, porque a declaração de renda que você está fazendo em 2020 refere-se ao ano de 2019. Então as suas contribuições em PGBL têm que ter sido dentro do ano de 2019. Então não adianta você querer fazer agora em 2020 que não vai ter jeito. Por isso que dezembro é o último mês para você fazer. Então quando chega em dezembro, você sempre se preocupa e vê assim, eu tenho PGBL, eu já contribuir até os 12% da minha renda anual, se você ainda não contribuiu, pode valer a pena você completar até os 12% para exercer todo o benefício e ter o abatimento do imposto já na declaração que você vai fazer agora em abril. Beleza? Então esses são os 4 principais erros que eu destaquei, que acontecem de maneira muito frequente. Espero ter sido útil para você. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem mais alguns artigos que eu relacionei aqui para você pegar mais informações e fazer uma declaração sem qualquer problema. Um grande abraço e até o próximo vídeo.